tema de hoje é terapia cognitiva para crianças. Vamos lá? Primeiramente, eu quero deixar claro para você qual a intenção desse vídeo. Trazer alguns pontos em relação à terapia cognitiva para crianças. Pontos que eu acredito que sejam fundamentais para você que é psicólogo e trabalha com crianças. Então vamos lá. 5 pontos que para mim fazem toda a diferença no atendimento a crianças. Primeiro ponto, a família. Você precisa conversar com essa família, você precisa conhecer essa família, você precisa entender como essa família funciona, em que bases essa família funciona, quais são os esquemas dessa família, o que a criança vai repetir, aonde a criança está nessa família, qual a posição que ela ocupa nessa família. Qualquer tratamento, qualquer trabalho a ser feito com a criança, nós temos que entender qual é a dinâmica familiar. E aqui eu abro um parênteses, nem sempre é fácil trazer a família. Às vezes você consegue o pai ou consegue só a mãe, mas é importante que você entenda qual a dinâmica desta família. É importante que os dois estejam presentes. Ah, Raquel, mas isso é mundo ideal. Pode ser mundo ideal, mas é o que deveria acontecer. Eu sei que não acontece. Nos meus atendimentos, inclusive, alguns familiares vão sozinhos, né? E eu sempre peço que o outro também vá, mesmo quando eles estão separados, que é um outro ponto, que é um outro vídeo que também eu vou trabalhar com vocês sobre a questão de famílias divorciadas, né? Ou seja, pai e mãe se divorciaram e acabam divorciando-se dos filhos também. Mas isso é um assunto para um outro momento. 2. Linguagem. Não entenda a criança como um pequeno adulto. A criança não é um pequeno adulto. A criança é uma criança. Ela tem estágios de desenvolvimento. Ou seja, ela não é um adulto pequeno, né? Onde muita gente quer aplicar técnicas da terapia cognitiva de forma infantilizada, falando inclusive como criança, né? Olha, a tia tá querendo que... Não é isso. Criança não é um adulto pequeno. Criança tem o seu desenvolvimento, ou seja, vá e verifique quais são os estágios de desenvolvimento das crianças, para que você possa aplicar técnicas corretas. Então, o segundo ponto é a linguagem que você usa com a criança. Ela tem que ser adequada ao nível da criança, ou seja, ao estágio de desenvolvimento da criança, ok? Isso é muito importante. Sempre peça feedback, ou seja, verifique se a criança realmente está entendendo o que você está falando. É importante porque não é porque você fala que ela entendeu. Então é importante você verificar se você está sendo clara para aquela criança. As técnicas. Eu falei no segundo passo sobre a linguagem. A criança não é um pequeno adulto, então você não pode utilizar as mesmas técnicas. Às vezes, algumas pessoas querem utilizar as mesmas técnicas substituindo por imagens infantis, pode dar certo, mas é importante que você tenha técnicas específicas para crianças e elas existem. Então, tente utilizar técnicas focadas no estágio de desenvolvimento que a criança está, ou seja, não só no estágio de desenvolvimento, como nas metas que você tem para aquela terapia, ok? Quarto item importante. Lembre-se que na terapia cognitiva você trabalha a psicoeducação. Não é porque é uma criança que você não vai trabalhar a psicoeducação. Você tem que trabalhar tanto a psicoeducação com a criança quanto com a família. Então é importante que você faça orientações e que você realmente leve para a família o que fazer e para a criança a solução de problemas. Então assim, dentro da terapia cognitiva, a gente tem todo um esquema. Dentro da terapia cognitiva, a gente tem todo um procedimento a ser seguido. Esse procedimento, ele continua no caso de criança, ele só é adaptado à linguagem infantil.
Então a psicoeducação, ela continua. Você tem sim que explicar para a criança sobre a dinâmica dela, mas não como um adulto, e sim como uma criança. Então é importante que ela tenha sim técnicas para que ela possa continuar sem o terapeuta. Isso vale tanto para a criança quanto para os pais. E o número 5, para mim super importante, lembre-se, ela é uma criança. Ela precisa entender qual é o seu papel como psicólogo na vida dela. Ela precisa entender o que você vai contribuir na vida dela. Ela precisa entender o que é sigilo e como isso está implicado com a família dela. Ela precisa confiar em você. Você precisa sim ter um rapport estabelecido com essa criança. Ela precisa estabelecer um vínculo de confiança com você para que o tratamento siga. Esses são 5 pontos que eu acredito para que você que quer trabalhar com terapia cognitiva infantil são super importantes. Um grande abraço!